sobre temas importantes sobre a vida, sobre a espiritualidade. Sejam todos bem-vindos. Quem for marinheiro de primeira viagem, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal para fortalecer o nosso processo de divulgação da espiritualidade, fortalecer o nosso processo também de trabalho aqui voltado à difusão da espiritualidade, às reflexões importantes para a nossa vida, sobretudo nesse momento que atravessamos na Terra, e o quanto é importante canais, né, os mais variados, que estejam nesse processo de divulgação da espiritualidade. Então, quem estiver chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Quem for ver depois no gravado também, vai ficar gravado aí no YouTube. Então, as boas-vindas a todos. E hoje temos uma noite especial, com um convidado especial que está aqui conosco, gentilmente aceitou o nosso convite. E eu vou passar a palavra para ele, sem mais delongas, ao queridíssimo Renato Prieto, e evidentemente que todos os buscadores espirituais, todas as pessoas, principalmente ligadas ao espiritismo, mas de todas as correntes espiritualistas, o conhecem, né? Principalmente pelo filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso aí. Ele que representa aqui essa noite o André Luiz, né? Assim como representou no cinema para todos nós. Então, refletindo sobre André Luiz, essa noite, muito bem-vindo, Renato Prieto, dê o seu boa noite inicial para nós. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão aí participando, que virão participar, que assistirão depois. E é sempre muito interessante falar de espiritualidade, falar de assuntos que possam ajudar as pessoas a viver melhor, viver uma vida mais tranquila, com conhecimento, com autoconhecimento, enfim. E também, se você quiser, fica aberto aí para, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu respondo com tranquilidade. Com certeza. O público aqui sempre gosta de fazer uma interação e a gente vai abrindo aos poucos a interação também do público aqui. Gabriela Marculino dá boa noite, bem-vindo, Renato. Ela coloca aqui, a Gabriela Marculino já manda um alô. Daqui a pouco vem mais gente chegando. Quem for chegando, dá o like, hein? Deixa o like e inscreve-se no canal aí, por gentileza. Só, antes de mais nada, dizer que amanhã tem live também aqui no canal. Temos um mês inteiro de lives maravilhoso aqui no canal. Bem, Renato, temos muitas questões a refletir, refletindo sobre André Luiz, né? E eu lembro de uma situação interessante, que foi emocionante para mim, quando minha mãe estava adoentada com câncer e estava num processo muito doloroso. Eu estava assistindo Nosso Lar 1 na minha casa, eu morava com a minha mãe, e eu fiz questão de aumentar o volume do filme para que ela, de certa forma, lá doentinha, ouvisse os diálogos, ouvisse o filme, e ela que tinha sua fé, mas não era uma pessoa muito fervorosa nisso, ela também conhecia um pouco mais da doutrina espírita e do que o André Luiz tentava passar, do trabalho do Chico Xavier, e eu fiz questão de aumentar o volume para ela ouvir. E entre um sono e outro, um cochilo e outro, ela ia ouvindo. E naquele momento, eu tomado pela emoção, eu cheguei até a ela e ela doentinha, já debilitada, e eu disse que a amava, né? Eu te amo. E abracei ela e disse isso. Então, foi um momento muito emocionante que eu quis dizer a ela naquele momento, para que ela sentisse isso e, ao mesmo tempo, captasse pelo inconscientemente que havia um recado, né, através daquele filme que eu estava ouvindo alto e do que eu estava dizendo a ela. Então, acho que a sua presença aqui hoje já é emocionante por conta disso, para mim, pessoalmente, né? Porque quem diria que 10, 12 anos após aquilo acontecer, eu estaria conversando com o protagonista do filme, com o André Luiz, aqui entre aspas, né? Aqui com a gente. Então, isso é uma alegria muito grande. Renato, eu queria que você falasse um pouquinho se é verdade. Eu já ouvi comentários que
existe a possibilidade realmente muito grande de ser feita a série, de serem gravados também os outros livros, né? A sequência de André Luiz, e como o nosso lado 2 representa os mensageiros, então a gente, seguindo a ordem, viria os missionários da luz, né? Obreiros da vida eterna, etc. É verdade que isso é uma coisa que está sendo pensada, que está sendo articulada e que, de fato, podemos dizer que vai acontecer, porque isso, com certeza, o público quer saber. Eu funciono assim. Eu tenho uma agenda de muitos movimentos, né? Eu não sou uma pessoa que está, digamos, se eu fosse fazer um filme e depois eu fosse viver daquela situação durante meses, eu na verdade, faço um trabalho e eu tenho que seguir com outros trabalhos, né? Eu tenho uma rede social muito grande, eu tenho, durante muitos anos, 2 filhos adotados que eu tive que encaminhar, já conseguem sua vida. Ao mesmo tempo, estou viajando com a peça Chico Xavier em pessoa. Ao mesmo tempo, eu gravei um documentário. Então, eu acho assim, se você sabe andar, eu tenho que deixar você andar. Então, eu não tenho estado muito com eles por conta da minha agenda e da agenda deles. Mas eu sei que já houve até um anúncio assim de que farão Nosso Lar 3 com o subtítulo Vida Eterna. Não sei, é porque um filme, às vezes, ele pode tirar material do livro 2, do livro 3, do livro 5 e fazer um roteiro. Sei que sim, parece que tem uma grande vontade de que isso seja uma série. Mas, como eu estou falando para vocês, na hora que eu tenho que resolver aquele assunto, eu paro para resolver aquele assunto. Nesse momento, eu tenho que fechar minha agenda pessoal de trabalho, eu tenho que viajar, eu tenho que sair do Rio no sábado, enfim. Mas eu acredito que sim, que há uma ideia, sim,